Oi, gente! Hoje a gente continua a contar alguns fatos sobre a vida da escritora Jane Austen. Na semana passada, a gente começou a falar um pouco sobre o filme Amor e Inocência, que é sobre a vida dela. Falei também sobre a infância e a juventude da autora, dei algumas indicações de biografias que são bem legais e começamos a ver o envolvimento dela com um rapaz chamado Tom Lefroy, que teria sido uma das chances que ela teve de casamento. A gente viu que não deu muito certo, né? A família entrou em cena e acabou, digamos, atrapalhando as coisas, mas a Jane ainda teria outros rapazes a conhecer e também um outro destino a seguir, grandes romances a serem criados. E é daqui que a gente prossegue. Um ano depois da partida de Tom, Jane conheceu o pretendente número 2. Era o reverendo Samuel Blackhall. Ele foi apresentado a ela pela mesma Anne Lefroy, talvez numa tentativa de compensar o estrago que já tinha feito. Não sei. O que sabemos é que ele era uma companhia agradável e que estava procurando uma esposa. Em correspondência com a amiga Anne, ele falava que queria rever a família Austen, mas ele mesmo mostrava que não tinha muita expectativa de dar certo. A gente pode só imaginar que a Jane não se interessou, e ela também falou sobre ele em uma carta para Cassandra quando soube que ele não ia mais visitar a propriedade dos Lefroy. Ela se mostrou aliviada. E algum tempo depois ela ainda falou que a esposa ideal para ele deveria ser silenciosa e ignorante. Enquanto essas histórias iam acontecendo, a Jane já começava a escrever os romances que seriam publicados muito tempo depois. Eleanor and Marianne foi o primeiro rascunho de Razão e Sensibilidade. E alguns meses depois de conhecer Tom Lefroy, ela começou Primeiras Impressões, que era o rascunho de Orgulho e Preconceito. Nas histórias, as heroínas seguiam a mesma inclinação de Jane para o casamento, apenas com afeição e admiração profunda. Pelo menos as personagens tiveram desfechos bem felizes. Com 23 anos, Jane começou a expandir os horizontes. Ela viajou pela primeira vez à cidade de Bath, na Inglaterra também, e que reunia vários visitantes e tinha mais uma cara de cidade grande. Foi lá que ela teve inspiração para começar uma história chamada Susan, sobre uma menina ingênua de uma pequena vila que começava a ter as primeiras aventuras quando conheceu a cidade de Bath. Esse rascunho evoluiu mais tarde para o romance chamado A Abadia de Northanger. Depois de um tempo, a própria Jane foi morar em Bath, mesmo contra a vontade. Isso aconteceu quando o pai dela resolveu se aposentar das funções na paróquia de Steventon. Enquanto morou lá, a Jane escreveu muito pouco, mas foi nesse período em que ela visitava algumas cidades do litoral que ela conheceu o pretendente número 3. Ela tinha por volta de 26 anos quando conheceu este cavalheiro, que a gente não sabe o nome, e que estava visitando uma dessas cidades do litoral. Segundo a irmã Cassandra, Jane e este homem ficaram muito próximos, e quando cada um precisou voltar para sua cidade, ele teria perguntado se elas estariam ali no ano seguinte, e provavelmente ele queria rever a Jane. A Cassandra tinha a expectativa de que ele pedisse ela em casamento. Mas no ano seguinte, elas receberam a notícia de que ele tinha morrido. E não foi dessa vez. A última chance que ela teve foi com o pretendente número 4. E foi uma chance bem concreta. O nome dele era Harris Big Wither. Ela e Cassandra estavam em visita na casa das amigas, da família Big. Ele era o irmão mais novo e o herdeiro dos bens da família, incluindo aí propriedades de terra muito boas. Como ele tinha uma situação financeira favorável, ele não era pressionado pela família a casar com uma mulher rica. E aí ele tinha 21 anos e propôs casamento a Jane Austen,
já com 27 anos e pouquíssimas chances de se casar. A proposta era boa. Jane teria um lar, segurança financeira e poderia inclusive abrigar Cassandra, que já tinha decidido que não ia casar depois que o noivo dela morreu. Levando tudo isso em conta, Jane disse sim. E aí, depois de comemorar naquela noite, ela acordou no dia seguinte, pediu para falar em particular com o noivo, recuou e disse não. Em menos de 24 horas, ela percebeu que nada daquilo passaria de um contrato social. Ela e Harris eram bons amigos, mas não havia amor para um casamento. Então, Jane e Cassandra encurtaram a visita à casa das amigas e voltaram para casa. Depois disso veio a morte do pai da Jane e as irmãs ficaram dependentes da boa vontade dos irmãos para ter onde morar. Elas se mudaram várias vezes em Bath, passaram um tempo em Southampton e acabaram se estabelecendo em Kent, num chalé chamado Chawton. Ali elas passaram a receber muitas visitas de sobrinhos e amigos e foi onde a Jane conseguiu restabelecer uma rotina para escrever. Foi também quando ela teve o seu primeiro livro publicado. A primeira impressão de Razão e Sensibilidade veio quando ela tinha 35 anos. E aí, 2 anos depois, veio Orgulho e Preconceito, que ficou sendo o preferido entre os familiares e também do público. Já morando em Chawton, ela escreveu Mansfield Park, que foi recebida como uma obra mais sombria, mais séria. O humor e a leveza da autora voltariam no livro seguinte, que foi Emma. Depois disso, ela revisou o manuscrito de Susan e aí transformou em A Abadia de Northanger, mas decidiu não publicar. Ela estava trabalhando no livro Os Elliots quando começou a perceber dores estranhas no corpo. Os Elliots foi o último livro dela concluído e depois ele teve o título alterado para Persuasão. Não existe uma certeza sobre que doença foi essa que ela teve antes de morrer aos 41 anos. As teorias mais aceitas são a de que ela teve a doença de Addison, que teria evoluído de uma tuberculose. Nessa doença existe um desequilíbrio na produção de hormônios e o corpo não funciona como deveria. E outras hipóteses são a de que ela teve tuberculose ou um linfoma. O fato é que ela reclamava de dores no corpo, principalmente nas costas e nos joelhos, relatou ter manchas pretas e brancas na pele e foi ficando cada vez mais debilitada. Ela ainda teve tempo de trabalhar numa última história, The Brothers, que depois se chamou Sanditon. Ela escreveu ainda 12 capítulos até sentir que não tinha mais forças para escrever. Por fim, ela morreu em 1817. Uma edição póstuma trouxe 2 dos romances que ela tinha acabado, mas que tinha decidido não publicar. A Abadia de Northanger trazia de volta aquele frescor da juventude, de quando ela começou a escrever na primeira visita a Bath. E Persuasão já trazia este momento mais maduro. Foi quando ela escreveu sobre a heroína mais velha, a que tinha 27 anos e considerada por alguns críticos como a heroína que mais amou. Enquanto era viva, poucas pessoas associaram Jane à autoria dos romances que ela escreveu. Um mês depois que ela morreu, um obituário publicado já trazia o nome dela como autora de Emma, de Mansfield Park, de Razão e Sensibilidade e de Orgulho e Preconceito. Foi em 1870 que o sobrinho dela resolveu lançar aquela primeira biografia, e foi a partir dessa publicação que as pessoas em geral tiveram maior interesse em saber quem ela foi e que obra foi essa que ela deixou. Desde então, a admiração por ela só cresceu, os livros passaram a ser traduzidos em vários idiomas e hoje a gente vê que a obra dela tem repercussão até os dias de hoje, sendo bastante adaptada, tendo várias releituras e conquistando ainda muitos fãs ao redor do mundo. Então isso foi um pouco do que a gente sabe sobre a vida da autora. A gente já se encontra num próximo vídeo falando sobre alguma obra